Daqueles que vieram, Barrenechea acabou por ser aquele que, com este rótulo de o reforço, ou o Rios pelo nome que tem. Em termos de futebol, Barrenechea tem sido muito elogiado e tem sido muito preponderante neste Benfica. Não, todos os jogadores são importantes porque todos eles têm qualidade individual e têm que convergir agora naquilo que é qualidade coletiva. Eu gosto muito de trabalhar com o 6. O 6 eu chamo o primeiro médio tem que ser muito importante para mim. E eu tinha e o Benfica teve o melhor primeiro médio naquilo que é recuperações de bola, em transições, naquilo que é o representar aí, aquele jogador que representa o sentido coletivo, que é o Tino. Mas eu sentia que para depois de criar aquela competição interna, que o outro jogador tinha que ser um jogador completamente diferente. E esse jogador no primeiro mercado foi o Manu, e vocês forem ver aquilo que nós fizemos em janeiro, o Tino e o Manu iam intercalando nos jogos até o Manu se lesionar, e curiosamente, que é uma lesão numa equipa de futebol, isto é uma à parte, mas para as pessoas também perceberem, uma lesão numa equipa de futebol é um problema não só para aquele jogador, mas para aquilo que depois pode levar a seguir. O Manu lesiona-se, o Tino é exposto a vários jogos consecutivos e também se lesiona. Por isso é que o futuro tem que passar muito por isto, em função daquilo que nós já falámos anteriormente, deste novo formato da Liga dos Campeões e com as equipas praticamente não terem espaços entre épocas. Quando no Mundial de Clubes o Tino vem falar comigo e sente que se um dia houver a oportunidade para ter um novo desafio, com a proposta certa, quer para ele, quer para o Benfica, ele também gostava de sair. Nós começámos a tentar perspectivar um jogador que o pudesse substituir e que depois voltasse a ser também concorrente com o Manu. E acho que o Enzo encaixa muito bem nisso. Acho que é um miúdo com uma enorme margem de progressão. A forma como organiza o jogo, a forma como liga o jogo entre os defesas com os médios, quer no passe curto, quer no passe longo, quer na viragem de jogo, a forma como chega à baliza, a forma como é agressivo. Com o tempo acho que vai ser um líder desta equipa e nós ficámos muito satisfeitos com a sua contratação. O Rios é o jogador que é um jogador, é um segundo médio, é um jogador de transporte, um jogador com uma competência muito grande, e quando eu olho, e gosto muito de olhar quando estou a analisar jogadores, e nesse praticamente estávamos a analisar os jogadores, porque o Rios surge através do nosso presidente Rui Costa e passado 1 ou 2 dias é o tal jogo de Colômbia contra a Argentina, e nós começámos a analisar o Rios e depois passámos a ter um problema que não foi problema nenhum, foi aquela zanga do Rios com o Nico. Por isso, quando olhámos para os dois, sentimos que podiam se complementar muito bem, e depois mais à frente, quando o nome do Sudakov surgiu, podíamos complementar muito bem com 3 médios de enorme qualidade. O Benfica esta temporada, mas teve logo de gerir essa saída do Artur Koglu e também a situação de Richard Rios, com aquela ida ao Sol da Caparica e todo aquele ruído sobre isso. Como é que foi gerido aquilo? Havia autorização, não havia autorização? Passou dos limites, não passou dos limites? Nós costumamos dizer uma coisa que é... dentro do centro de estádio do Seixal cai uma gota d'água e cá fora está a chover torrencialmente. Para nós e para mim foi um novo assunto. Eu normalmente no dia do jogo estou concentrado no jogo, eu não tive conhecimento de nada antes do jogo, tive conhecimento desse assunto quando já no final do jogo vou para a conferência de imprensa. José Mourinho disse quando chegou que o Bruno Lage precisaria de um espaço para fazer o luto, ele próprio também, todas as saídas que já teve, também precisou desse luto. Falaram os dois, o que é que falaram nesta vinda dele agora para o Benfica? Olha, falámos muito quando fizemos os 3 jogos, foi uma experiência fantástica.
jogar contra ele, porque ele é uma referência para todos os treinadores portugueses. Curiosamente, até no primeiro jogo, que foi o jogo da Zebra Cup, no final do jogo eu tive a oportunidade de levar o meu pai, que já não o via há muito tempo, eles são amigos, estar com ele, o próprio Jaime quis conhecê-lo, tirámos uma fotografia quase todos em família. Eu não preciso falar com ele, porque ele conhece muito bem o Benfica, ele conhece muito bem aquilo que é o futebol português, e aquilo que eu mais desejo é que ele tenha o tempo para fazer crescer esta equipa, porque estamos a falar do melhor treinador português, com certeza que ele vai ter esse tipo, vai ter essa capacidade de meter esta qualidade toda individual e transformá-la numa equipa. A verdade é que ao segundo jogo como treinador do Benfica, no primeiro jogo em casa, frente ao Rio Ave, empatou, e no final do jogo José Mourinho criticou a forma como a equipa jogou. Disse inclusive que não compreendia como é que a equipa a vencer sofria golo como sofreu nas transições. Sentiu de alguma forma que as críticas que fez também eram ao trabalho que foi deixado pela anterior equipa técnica? Não. Como é que viu essa análise que ele fez ao comportamento? Não viu? Eu não vi. O meu luto é muito rápido e eu sigo em frente. Agora, aquilo que fiz e aquilo que respondi até aquele dia do último jogo. Não viu esse jogo com o Rio Ave? Não vi. Eu tento desligar por completo e agora é concentrar-me na minha família e pensar já no futuro. Portanto, não quer saber nada daquilo que possa surgir agora neste novo Benfica, porque já não é seu? Exatamente, só no final da época. Poder cumprimentar e ir lá receber a sua medalha? Não há hipótese. Trabalho, daqui para a frente, todo o trabalho e todo o mérito será deste grupo de jogadores e claramente do Mister José Mourinho, e esses são os meus. O Vieira não entendeu dessa forma, mas houve alguém que tentou levar para esse lado. Aquilo que eu disse foi que as ideias convergiram nesse sentido, não de escolher os jogadores, porque tive a oportunidade de escolher jogadores anteriormente, mas as ideias convergiram muito nesse sentido, de construir um plantel que, curiosamente, a minha ideia coincide muito com a ideia do Presidente, de termos 2 jogadores por posição que sejam competentes e competitivos, porque esse tem que ser o passo que o Benfica tem que dar, e estávamos a dar, porque a jogar 3 em 3 dias, no novo formato da Liga dos Campeões, não vai haver muito espaço, e com o facto de nós não termos tido a pré-época, e eventualmente não vamos saber quanto mais pré-épocas é que podemos vir a ter, porque com campeonatos do mundo, com campeonatos da Europa, por vezes vão haver 2 ou 3 semanas para treinar até reiniciar. Vamos supor que o sucesso que foi o Campeonato do Mundo de Clubes se fosse a repetir, vai haver pouco tempo, e o futuro tem que ser praticamente, se os clubes tiverem condições de ter praticamente 2 equipas, e para ter 2 equipas temos que ter 2 posições competentes e competitivas. Mas foi o Bruno que teve os jogadores que escolheu, foram estes jogadores que escolheu: Barrenechea, Obrador, Dedic, Sudakov. Uns chegaram até nós validámos, outros escolhemos, mas aquilo que é mais importante, independentemente de quem escolheu, eu validei todos, mas era convergir para a ideia que nós tínhamos de construir plantel e a ideia da forma como a equipa poderia jogar. Reforçou todas as posições que queria, ou ficou aquele criativo que tanto se falou durante o mercado? A parte do criativo, nós não estávamos à espera da saída do Arthur, e isso levou-nos a depois, em determinado momento, quando se finaliza a saída do Arthur, nós ficamos refém de um jogador com essas características de ataque à profundidade, um jogador muito perigoso. O Arthur ele tem uma expressão muito boa sobre a forma como se caracteriza, que é: eu sou um jogador perigoso, e realmente é. É um jogador perigoso, é um jogador que se movimenta para dentro da área e cria uma situação de finalização para marcar um gol, e essa saída
nós, em função do espaço, do tempo e das opções que estavam em cima da mesa, a decisão foi trazer Sudakov e um ala que eventualmente pudesse jogar nos dois lados, que é o Dodi. Frederick estava a fazer muito bem na ala direita, temos o Andreas a crescer na esquerda, ainda temos também o Prestiani, que também pode jogar nos dois lados. E pediu ao Arthur para ele não sair, ou a decisão estava tão firme que era inevitável essa saída? Não, fomos falando, o que o mais importante é que eu não queria pedir a um jogador para ficar se ele sentisse a motivação, quer financeira. Neste mercado de verão houve um nome muito falado e que depois acabou por não ser contratado, que foi o João Félix. Como é que realmente soube e como é que percebeu que não ia ter o João Félix na sua equipe? Não sei se o João foi o nome mais falado, é porque o nome se calhar mais falado foi o nosso primeiro nome que falámos no Campeonato do Mundo, que foi o Musa, do Feyenoord, porque, e foi claro, com a saída do Di Maria, nós identificámos muito o Musa e, curiosamente, o Musa fez várias publicações quase no sentido de vir, mas o Feyenoord impôs condições e, inclusive, renovou o contrato com o jogador e foi impossível nós chegarmos lá. Mas, curiosamente, depois, com todo o mercado que fomos fazendo, nós ainda fomos a tempo de identificar também um jogador de enorme qualidade e que permite ao Benfica poder jogar à direita que à esquerda, que é o Dodi. Acho que foi também uma contratação muito acertada.